Oi, gente, bom dia. Hoje, né, sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Eu acho que no outro vídeo aí eu dei uma trocada aí, acho que era um dia antes. Mas tá bom, né? O importante é ter feito o vídeo. Mas hoje é sexta-feira realmente. Agora, se eu não vendo aqui o horário direitinho, deixa eu pôr o óculos porque letrinha miúda. 10h49. Então vamos lá. Eu ontem postei um storyzinho muito legal com o Anthony Hawks. Ele fez um filme, né? Ganhador do Oscar, né, do meu pai. Uma história muito bonita que coloca aí, né, a situação, né, do envelhecimento e a perda da memória. Enfim, uma coisa meio, né, vivência para todos nós que temos. Todo mundo tem pai e mãe. Enfim, mas eu li uns trechos de uma entrevista dele e achei muito interessante, que ele teve muito problema também, né? Alcoolismo, divórcio, né? Deixou a filha muito cedo para recuperar isso tudo, né? E depois ele passou esse distanciamento do amor, né? E aos 75 anos ele começou a penetrar num outro universo, começou a ver a coisa de uma outra forma e tentar essa reconciliação com o amor, com a família. Eu odiava Shakespeare, incrível, né? Um ator desse ponto. Mas depois, com essa reflexão dele, ele passa a ter esse amor, né, restabelecido e volta a fazer, né, o estudo com Shakespeare. O que eu quero fazer essa comparação com Anthony Hawks de ontem que eu coloquei? É o seguinte, ele numa citação, numa entrevista que ele fez ao jornal El País, ele diz que, né, conquistou tudo e chegou no topo e lá a vista é igual para todos. E eu já fiz essa menção anteriormente num post que eu fiz, que realmente você vai subir a alta da montanha, chega lá, a vista é igual para todos e devemos descer, temos que descer. Geralmente a descida é sempre pela hipocrisia, né? Que a gente deixa de ser humilde e tal, aquela coisa do poder. Enfim, ele narra isso muito bem, que ele ficou egoísta. Pô, a entrevista é muito legal. E eu aqui nos meus estudos, que eu faço meus estudos mesmo, tá aqui, vou mostrar para vocês, todo dia eu estudo mesmo, tá aí para todo mundo ver. Esse aqui foi o estudozinho de ontem, falando sobre a espada, sobre o simbolismo dos pontos cardeais, né? As letras hebraicas, né? Como a letra Aleph, que é muito importante na vida de todo mundo, né? Que ela tem ali uma simbologia muito importante, que depois eu vou falar um pouco, né, sobre essa questão também da simbologia, porque a gente vê as coisas e não entende, né? Que o símbolo ele tem ali uma representatividade e te dá uma direção. A gente sabe aí, tem uns símbolos naturais que a gente vê aí nos postes da vida dizendo pare, stop, não sei o que, a gente entende. Então existem outros símbolos também que a gente entende, o nosso subconsciente entende e abre a nossa consciência. Enfim, mas eu vou me manter aqui no Anthony Hawks porque essa condição da gente ter que buscar, né, dessa coisa incessante, faz com que a gente perca no caminho, né, alguns valores, algumas coisas que são fundamentais. Aí eu não quero ser piegas o tempo todo, que também eu sou ser humano, cheio de defeitos, sou profano e às vezes a gente fica tentando, né, mostrar essa imagem e aí de repente a gente cai pela hipocrisia porque mostra uma outra imagem. Enfim, então esse relato dele mostra muito esse posicionamento com relação ao uso da sabedoria. E eu vou narrar aqui um texto que eu li, que é muito legal, que mostra também isso, muito bom também saber, sobre uma questão que é muito antiga e a gente traz ela todo dia. É assim, né? Admite, né, um mestre pitagórico, Pitágoras, né, admite dois motores de ações humanas: a força da vontade e a necessidade do destino, e que ele, né, submetia tanto uma quanto a outra a uma lei fundamental chamada de providência, da qual ambas emanam. Então notem, é uma engrenagem. Ele está anotando aqui uma coisa de engrenagem. O primeiro desses motores
era independente e o segundo dependente, então um forçando o outro, de forma que o homem se colocava entre duas naturezas opostas. Essas naturezas opostas existem dentro de nós. Embora as contrárias, indiferentemente, boas ou más, seguindo o uso, né, que sabia fazer disso, a força da vontade era exercida sobre as coisas a fazer ou sobre o futuro, a necessidade do destino sobre as coisas feitas ou sobre o passado. Notem, né, que ele coloca o futuro e o passado como uma engrenagem. E um alimentava o outro incessantemente, trabalhando sobre as matérias que elas se forneciam reciprocamente. Pois, segundo esse admirável filósofo, né, Pitágoras, e do passado que nasce o futuro, é do passado que nasce o futuro. Então ele está colocando aqui bem claro que do passado que nasce o futuro. Então Anthony Hawkins, ele começa a comemorar a felicidade aos 75 anos, porque o passado dele estava prendendo ele, era uma coisa muito pesada já, ele precisava aliviar isso. E é da reunião de um com o outro que se cria o presente sempre existente. Então aquele passado dele negativo, ele começa a fazer dissolver isso, aí ele começa a ter a alegria. Então é muito legal isso. E a ideia do bem, né, profunda, que os estoicos adoravam. Assim, segundo essa doutrina, a liberdade reina no futuro, a necessidade no passado e a providência no futuro. A providência é a iluminação, é o presente. Então ele está feliz, está alegre. Então eu botei ele ali com aquela dancinha, mas deu para entender através da leitura, da entrevista, do que era aquela alegria dele depois de vários momentos turbulentos. Por ele comemorou 45 anos livre do álcool. Pô, isso é muito, muito legal. Nada do que existe vem por acaso, mas pela união da lei fundamental e providencial com a vontade humana que a segue ou a transgride. Esse transgredir é o que? É você romper, é você conseguir superar todos esses obstáculos, é viver, que a gente chama de transcendência, né? Você conseguir furar o bloqueio. Opera sobre a necessidade, e você vê, a necessidade é uma coisa que é no ser humano mesmo impregnada. O acordo entre a vontade e a providência constitui o bem. O mal nasce da oposição entre elas. O mal é isso, é uma oposição. Para se conduzir no caminho que deve percorrer na terra, o homem recebe 3 forças adequadas a cada uma das 3 modificações do seu ser, né? Cada modificação durante a jornada. E todas as 3 ancoradas em sua vontade, sempre na vontade. A primeira, ligada ao corpo e ao instinto. A segunda, dedicada à alma e à virtude, é a virtude. A terceira, que pertence à inteligência, é a ciência ou a sabedoria, é o conhecimento. Essas 3 forças, indiferentemente, só recebem de fato esse nome pelo bom uso que a gente faz da nossa vontade, pois o mau uso, ela se degenera brutalmente em vício e ignorância. Você vê que você, no mau uso da sua vontade, você cria toda essa situação de ignorância e vício. Então, na leitura que eu fiz, né, dessa biografia, dessa mini biografia dele, deu para notar o quanto que ele vivenciou esse lado escuro. E aí a gente tem essa noção, né, de bem e mal, aquela coisa todinha, e não se apruma, às vezes porque não consegue transgredir, né, furar esse bloqueio dessa necessidade de repetição desses vícios. E aí eu fiz aqui um textozinho legal sobre a fonte da luz. E é assim, esse texto eu fiz ontem, depois dessa pesquisa, desse estudo todo, dessa leitura. O sol se levanta e o dia prossegue. Atinge o zenite no céu, em sua tradição traz até nós o seu calor. Deste local de iluminação, sem encontrar o altar, desce ao oeste
deixando como faz sempre o norte em trevas e desaparece, mostrando que o homem é semente, é somente o grão e precisa das sombras, que é o lugar da preparação. Então, notem, essa coisa negativa, escura, trevas, que a gente tem que estar, às vezes é o que? É a nossa germinação da nossa semente interior para ela se manifestar. Um ótimo dia, muito obrigado a todos. Hoje, sexta-feira, legal, vamos tentar fazer aí alguma coisa maravilhosa para ficar bem alegre, para amanhã descansar bem, tá bom? Uma ótima sexta-feira a todos.